Eu sou o Henrique Morbin, eu sou engenheiro de software lá no iFood. Eu trabalho no time de plataformas, onde a gente cuida de algumas ferramentas proprietárias que dão suporte para o restante dos aplicativos. Eu sou o Rafael Machado, eu trabalho no app do Driver, é o cara que vai fazer a entrega, para iOS. Ainda não está na loja, mas em breve estará. Então, só passar os tópicos que a gente vai tentar abordar hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre qualidade de software e métricas. Depois, a gente vai falar sobre cobertura, especificamente. Algumas coisas particulares da cobertura. Depois, a gente vai falar sobre esse negócio chamado teste de mutação. E depois, a gente vai apresentar, por fim, uma ferramenta específica para Swift. Bom, quando o mobile começou, o mais importante era ter o aplicativo lá na loja, para aproveitar o boom das lojas. E a prova disso era que aplicativos bem toscos, como o To-Do-List, aplicativo de sonzinho de peito, tu colocava na loja, fazia um sucesso e o desenvolvedor podia até, sei lá, ficar rico. Mas hoje em dia o usuário está mais exigente, os aplicativos estão mais exigentes, tu tem que cuidar da tua UI, tu tem que cuidar da tua performance, tu tem que ter um código de qualidade para poder adicionar novas features num tempo aceitável, poder evoluir sem ter muitos bugs, sem ter muitos problemas. Então, assim, tu precisa ter um código de qualidade, mas qualidade ela é relativa, né? Como é que a gente pode ter uma métrica que a gente possa considerar como, bom, isso aqui está qualidade, isso aqui não está. Uma das métricas mais conhecidas é o Code Coverage. Acho que todo mundo aqui conhece, o pessoal que trabalha com Xcode. O Xcode é uma ferramenta que te provém essa métrica de forma nativa, de uma forma muito simples. Mas o que é o Code Coverage? O Code Coverage nada mais é do Xcode te avisando que ele passou por aquela linha sem quebrar. Não quer dizer que aquela linha esteja certa, quer dizer que o aplicativo não crashou quando passou por ali. E vamos lá, né? Isso aí é o mínimo que a gente espera. Hoje em dia, aplicativo crashando não é aceitável mais. A gente tem um exemplo aqui de um report de cobertura de cobertura de código que o Xcode nos dá, onde ele está dizendo ali que o nosso arquivo view controller tem 55% de cobertura. Bom, vamos ver qual é o teste que está nos dando esse reporte. A gente tem aqui um teste de exemplo, tá? Onde a gente está instanciando a nossa view controller e está fazendo uma verificação em cima da propriedade view. Tá, mas espera aí. Se tu olhar na documentação da Apple, essa propriedade view ela tem um force unwrap, ou seja, a Apple te garante que ela nunca vai ser nula. Então, assim, a gente está fazendo uma verificação em cima de uma propriedade que a Apple está nos dizendo que não é nula. E tem um outro comportamento também, que quando tu acessa essa propriedade, internamente a plataforma vai trigar o ciclo de vida da tua cena, da tua view controller. Então, vai passar pelo view did load, vai passar pelo view appear, did appear, e dentro dessas implementações, podem ser que tenha outras camadas, como o teu presenter, teu view model, o teu interactor, e o Xcode, esse único teste aí, ele vai passar por todos esses caminhos, vai aumentar a tua cobertura de código, só que tu não está testando nada. Tu tem 55% de cobertura, mas tu não tem nenhuma validação. E aí a gente olha para esse cenário e fica se perguntando, tá, eu posso ter esse tipo de teste realmente se eu só estou olhando para a cobertura? E aí traz a seguinte frase, que cobertura não é tudo. A gente não está aqui querendo crucificar o code coverage, falando, esqueçam tudo que vocês sabem sobre testes, não é isso. O coverage ele é importante. O que a gente está querendo sublinhar aqui só é que o coverage ele é um pouco mais importante para você olhar aonde o seu código não está passando, onde os seus testes não estão olhando, mais do que para dizer se realmente os meus testes trazem valor. Mas e aí fica a pergunta, né? Tá, eu tenho já, sei lá, 40%, 50% de cobertura, e agora? Eu não tenho mais segurança, como é que fica? Na verdade, a resposta para isso são exatamente os testes de mutação. Como funciona o teste de mutação? Explicando a grosso modo, ele vai criar uma cópia do seu projeto, fazer uma alteração no seu código de produção e rodar os seus testes. Uma alteração bem pequena, tá? E única. A gente vai entender já por quê. Então, beleza, eu fiz uma alteração no meu código, rodei os testes. Todo mundo sabe que os testes podem ou passar ou falhar. Então,
Dentro do contexto de mutação, ele é um pouco diferente. A figura do meio ali significa que é um mutante, significa que ele pegou o seu código de produção e fez uma alteração, ou seja, ele gerou um mutante. Quando o teste falha, isso é desejável, isso é legal. Por que isso é desejável? Porque significa que a sua suíte de teste estava olhando para aquela alteração que foi feita. Significa que o seu teste, em outras palavras, ele conseguiu identificar o código mutante do código que realmente ele está preparado para testar. E o contrário disso, se os testes passam, não é bom no contexto de mutação, significa que aquela parte que foi alterada não está sendo coberta. Ou seja, não tinha nenhum teste que estava verificando aquela lógica em específica. Podia até ter cobertura, podia ter outros testes que estavam passando por aquele caminho, mas não estava garantindo que aquele pedacinho, que aquele if, com aquele true ou false, tinha que ser ou true ou false. Então, em paralelo com a cobertura, com o code coverage, a porcentagem de código coberto, a gente tem o score de mutação, que só é os mutantes que foram mortos, ou seja, relembrando, são as alterações que o teste conseguiu falhar, que ele conseguiu detectar, dividido pelo total de mutantes colocados no código. Então, o que é essa mudança que é feita? Como que ele consegue fazer essas modificações? Isso é através do mutante de operação. Então, o mutante de operação, quando ele é aplicado no código, ele vai gerar um mutante. Então, existem uma infinidade de operadores diferentes. A gente colocou algum deles ali. Então, você tem equalidade, você tem de atribuição, você tem booleanos ali, que ele vai trocar de verdadeiro para falso. Lembrando que isso vai depender um pouco da linguagem. Claro que tem alguns que estão em todas, sei lá, atribuição, provavelmente todas as linguagens têm. Booleano também, mas tem alguns que vão depender um pouco mais da linguagem que você está trabalhando, né? E por falar em linguagem, a gente trouxe aqui algumas das principais ferramentas que a gente encontrou na internet, tem outras, óbvio, né? Mas a gente quer destacar aqui a ferramenta que está ali em vermelho, laranja, que é o Striker, que, ao nosso ver, é a ferramenta mais madura para teste de mutação e ela suporta a linguagem C# e JavaScript. A ferramenta que a gente quer trazer aqui para vocês é o Mutter, tá? Porque é o que dá a linguagem para dar suporte para o Swift. Então, trazendo para o contexto do Mutter, a ferramenta em si, como é que ela funciona? O Mutter é dividido em 3 fases. Uma primeira fase de descoberta, que ele vai fazer aquilo que eu disse lá no começo. Ele vai olhar o seu código de produção e ver onde ele consegue aplicar os operadores. Hoje ele tem, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 operadores. Então ele vai... Mas é importante salientar que, mesmo ele tendo pouquinhos operadores que ele dá suporte, esses pouquinhos já fazem um estrago no teu código. Passado isso, ele vai pegar cada cópia do seu projeto com mutante, vai rodar os testes, e no fim ele vai te dar um report. Só sublinhar aqui, ele vai fazer uma cópia do seu projeto e vai rodar todo de novo. Então, isso é muito demorado. Build time, se você está trabalhando com iOS, ele vai ter que tocar no simulador, enfim. Então, é muito demorado. É um teste bem custoso. Aí a gente botou aqui um exemplo de um relatório dele. Então, lá em cima você tem você tem o arquivo, qual foi o operador aplicado, e em vermelho ou verde para diferenciar se o teste passou, se o mutante foi morto ou não. Como a gente não está no Japão, né? Então, assim, o vermelho é ruim para nós. Não está localizado ainda. Mas percebam ali que no verde, o reporte da ferramenta, ela quer salientar para ti que o verde, que é bom, o teste falhou. Tanto que tem até a descrição ali, porque isso realmente causa bastante confusão quando a pessoa se aproxima de teste de mutação. Eu lembro quando eu comecei a mexer com a ferramenta, que eu estava dando uma olhada no código e eu vi lá um teste falhou e tinha uma description, né, do tipo succeeded. Eu fui lá, já fiz um PR, pô, aqui ó, vou fazer meu nome. E daí o mantenedor da Libre me explicou, não, aqui a lógica é invertida e tal, e fechou meu PR. E ali embaixo a gente tem, se você quiser atuar um pouco mais especificamente, qual é o score por arquivo. De repente, esse aqui é uma regra de negócio que eu quero ter uma cobertura que faça um pouco mais de sentido. Então, você pode ter isso daí. Então, vamos mostrar agora como é que você chega nesse report. Na pasta raiz do seu projeto, você dá esse comando, mutter init, ele vai olhar o seu projeto
e vai simplesmente mastigar todas as informações ali e gerar um arquivo de configuração, JSON. Isso daí nada mais é do que quando você roda o Xcode build lá, vem a linha de comando, ele está só olhando, pegando as informações e botando. Ali embaixo você tem um cara para excluir, às vezes quer excluir alguns arquivos que não fazem sentido. Depois disso, você dá esse comando, mutter init, e aí ele vai rodar ele vai rodar o mutter, fazer tudo, te trazer os resultados. Os resultados... Ele tem uma barrinha de progresso, então, para te avisar onde é que ele está. E isso é bom porque ele faz uma estimativa de tempo também para te avisar, pô, vai demorar um dia, uma semana, um mês. Se ele demorar 8 horas, fiquem felizes, está ótimo. Ele tem alguns tipos de reporte diferentes. Ele tem aqui o do Xcode, que o report dele é na IDE. Lembrando que é demorado, isso daqui às vezes você pode usar para experimentar um pouco a ferramenta. Então ele te traz ali em forma de warning, ele vai dizer, ó, esse mutante aqui não foi morto, traz a linha, e aí depois você vai e atua. Como é muito demorado, tem uma flag aqui no mutter que é bem game change, assim, se você quiser adotar, você pode usar ela, que é justamente essa daí, files to mutate. Ele aceita glob expressions, não aceita regex, então você pode passar um arquivo, uma lista de arquivos. Isso é bem legal se você está começando a adotar isso, porque você pode pedir para ele rodar em um arquivo só, ou seja, você cai de dias para, sei lá, minutos. Então, algo bem poderoso. Se você já tem um pouco mais de maturidade nisso e você quer botar isso para rodar num CI, olhando todos os PR das pessoas, você pode botar esse comando aí, que ele só vai pegar o commit, ele vai pegar a head, o commit de trás, e vai rodar o teste de mutação especificamente nesses arquivos que estão chegando novos. Só a título de curiosidade, né? Por que esse comando aqui do diff com o files to mutate é tão importante? Eu peguei e rodei o mutter no projeto todo do iFood só para ver como é que ia ficar, né? E primeiro que ele pendurou meu terminal só na parte do discovery. Então, assim, ali ele já deu uma engasgada para tentar descobrir quais seriam os mutantes que ele ia aplicar. E ele encontrou tanto mutante e vezes o nosso tempo de build, que a estimativa final dava 87 dias para finalizar o report. Então, assim, a gente descartou isso, né? E está trabalhando agora nessa abordagem para tentar colocar no nosso processo de CI, botar ali no PR, ou então, quando um PR for mergeado na develop, a gente daí aplica no commit que entrou. Então, assim, tem que ver como é que é o processo na tua empresa, ali no teu projeto, e ver o que faz mais sentido. Então, só voltar nos pontos que foram abordados, a gente mostrou que cobertura não é tudo, apesar de ser algo importante. De novo, a gente não está dizendo que não tem que olhar para a cobertura de código, tem sim, porque é algo importante. Mas aí a gente mostrou que tem algumas coisas que a gente tira de interpretação da cobertura que não estão ali naquele número. A gente mostrou que, na verdade, o que vai avaliar e validar o seu coverage e dizer se ele faz sentido é o score de mutação. A gente disse também que eles são bem custosos, infelizmente. Bem demorado. Bem demorados. Poucos operadores são suficientes. Existem papers. Isso é algo que eu noto bastante. Eu olho bastante para a comunidade um pouco fora e eu não vejo muita gente comentando muito sobre teste de mutação. Mas na academia, se você procurar paper, você encontra assim, a toneladas. E alguns desses papers eles são interessantes porque eles mostram justamente que poucos operadores são suficientes. Então, você consegue ter o Pareto lá, com 20% de operadores, você consegue ter 80% de ganho naquilo. Então, não é aquilo que, geralmente, quando você olha, você fala, não, tem que ter muito operador. Se tem pouco operador, eu nem vou botar porque não faz sentido. Faz sentido. Uma outra coisa que é interessante é assim, beleza, a gente mostrou aí que cobertura não é tudo, mas essa ferramenta ela vai pegar o seu código de produção, vai fazer uma alteração e vai rodar os testes. Aí você se pergunta, que é uma pergunta extremamente válida, o usuário final não vai fazer isso. O usuário final não vai trocar um maior para um menor, ou um true ou um false. E isso tem sentido ser perguntado, mas, de novo, tem papers que fizeram um estudo em códigos que são abertos, acho que um deles, inclusive, é o compilador do Clojure, alguma coisa assim, que eles olharam as falhas reais aqui, entendam, que foram encontradas pelo usuário, e falhas que foram
geradas do código a partir da mutação. E eles chegaram num score de 70% de equivalência. Ou seja, se tivessem aplicado o teste de mutação no código antes de sair para a produção, 70% dos bugs que saíram, que o usuário encontrou, não teriam existido. E, assim, 70% é um número bem grande, né? Então, o que a gente tinha era isso. Obrigado.